Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos aí buscando várias pequenas marquinhas nas redes sociais, buscando 1.300 aqui no YouTube, buscando ali as 4.000 lá no Instagram e no Twitter batendo ali perto de 1.900, então cada pessoa que chega lá, que começa a seguir, que curte os conteúdos, me ajuda pra caramba, mais até do que vocês devem imaginar. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está comentando nos vídeos, que está compartilhando, isso realmente me ajuda bastante, principalmente para que outras pessoas, né, vejam esse conteúdo de futebol americano que eu estou produzindo. E o vídeo de hoje vai ser o nosso último vídeo dessa semana, né, se você está vendo ele já, né, você deve sair na sexta-feira pela manhã, que é a prévia da nossa rodada dos estaduais de futebol americano. Estou me comprometendo a falar cada vez mais de todos os estaduais, né? Como eu disse, cada semana tentando me aprofundar mais, né, em estaduais que eu não tenho tanto contato, que às vezes eu não conheço tantos jogadores, mas estamos aí para falar de todas essas competições. Começando com os dois jogos que a gente tem no nosso sábado, começando com o jogo da Taça Brasil, né? Não é um estadual, mas a gente vai ter jogo nesse final de semana, então eu vim aqui falar. Vamos ter o duelo entre a equipe do Galo Futebol Americano contra o Rio Preto Vale, o jogo que acontece em Minas, no sábado à tarde, não lembro de cabeça agora o horário confirmado, mas teremos esse duelo. Um confronto muito interessante, né? No ano passado as duas equipes foram semifinalistas, né, no Brasileirão da CBFA, onde a equipe do Galo venceu por 20-0, mas foi um jogo muito bom, muito parelho, onde as duas defesas conseguiram trabalhar bem, os dois ataques que tiveram ali situações, apesar de ter saído zerado, Weiler se colocou em ótimas situações para pontuar, e vai ser um jogo muito interessante, porque os dois times não têm os mesmos quarterbacks que tinham no final do ano passado. A Guinaga não é mais o QB da equipe do Galo, e o Cold não é mais o QB da equipe do Rio Preto Whalers. A gente já viu esse Rio Preto Whalers em 2023 contra o Avengers, mas vai encarar agora uma equipe muito forte, muito estruturada, com reforços, né? Eu até anotei aqui, porque foram bastante, né? A gente teve a chegada do Lashall, que vai ser o quarterback, teoricamente, dessa equipe. Vamos ver se ele já vai ser o quarterback nesse sábado. A gente teve a chegada dos irmãos Stutz, né, para essa defesa. Um é linebacker, outro é edge, né? Então a dupla de irmãos aí chegando para a equipe do Galo. Temos a chegada de Gustavo Brito, Marcos Vinícius, dois jogadores para a linha ofensiva. Mudanças na comissão técnica, né? Michael Long é o novo head coach. O Igor Lessa chega para ser coordenador de special teams. Brandon Clay para ser coordenador de ataque. E, né, no estouro do relógio da gravação desse vídeo, dois running backs foram anunciados, né, o Lucas Adolfo, que era da equipe do Mariners, e o Rodrigo Pacquiao, né, running back aí da equipe do Vasco Almirantes, né, que também estava na Taça Brasil, assim como um dos irmãos Stutz, e chegam aí para reforçar. Não sabemos, obviamente, se eles já jogam nesse final de semana, mas são dois nomes que são nomes que eu vou trazer para essa nossa conversa. A equipe do Rio Preto Vale eu já falei sobre todas as chegadas, todos os caras que já impactaram, que não impactaram. Só vou reforçar, né, sobre os dois americanos que estão no elenco, né, o Shelley e o Davin, né, que agora, pelo que me falaram, eles chegaram na semana do jogo contra o Avengers, então agora aí com mais alguns treinos, mais repetições, talvez já possam somar aí nesse jogo desse sábado, que eu acho que é um jogo muito legal da gente ver, porque a gente vai ter aí um embate de duas equipes que são equipes que estão no topo a nível nacional para mim, né? Como a gente falou, dois semifinalistas, né? O Galo que foi vice-campeão e o Whalers que foi o quarto colocado. Então a gente vai ter um duelo muito, muito interessante e vamos ver o quanto o aspecto dos quarterbacks novos, né, vão fazer diferença ou não, né? A gente vai ter essa primeira oportunidade para ver esse novo quarterback americano da equipe do Galo, né, que jogava na Liga da Alemanha e tudo mais, tem alguma rodagem ali pela Europa, e a gente vai poder ver ele um pouco mais. E vamos ver nesse segundo jogo do Lucas Caravita também, como que ele vai lidar agora contra uma defesa totalmente diferente, com mais nomes e mais talentosa como um todo. O outro jogo que a gente também tem sábado em Minas é o jogo do Campeonato Mineiro. A gente vai ter o jogo do América Locomotiva contra a equipe do Golden Lions, né? A América Locomotiva que venceu na sua estreia o Tigres, o Golden Lions estreando na temporada. E vai ser um jogo muito interessante, né? A equipe do Golden Lions no ano passado caiu na primeira fase dos playoffs, né? E não foi uma equipe que nos impressionou muito durante o ano, mas eu acho que todo ano é uma oportunidade dos times mostrarem coisas novas, trazerem novos talentos para o campo. E a equipe do América vem para esse segundo jogo, vamos ver como é que vai ter, quais são os principais ajustes e adaptações que o time vai ter
com os seus treinadores novos, que também ainda não tiveram talvez tantos treinos, tantas oportunidades de jogo para mexer dentro do seu elenco. Vamos ver como que a linha ofensiva da equipe do América opera nesse segundo jogo. A gente falou bastante sobre como precisava melhorar e precisa melhorar, obviamente, né, para a competição como um todo. Golden Lions, como eu até anotei aqui, não teve muitos anúncios, né, durante toda a temporada, não teve anúncios, né, de novos jogadores, então a gente deve ver quem a gente vê de novo. Devem ser jogadores de seletiva ou caras que estão aparecendo agora, e é uma oportunidade para eles já terem uma casca aí de futebol americano. Enquanto essa equipe do América vem aí como favorita para esse jogo, né, Guti no comando do ataque. Vamos ver como que segue a conexão com o Rocha para esse segundo jogo, e vai ser um outro jogo que a gente vai ter nesse sábado. Não sei se vai ter transmissão, então a gente fica aí de prontidão, mas se não tiver transmissão, a gente imagina que vai ter a filmagem do jogo, assim como a gente teve do jogo do Imperadores. Passando agora para o Campeonato Paranaense, teremos 2 jogos do Paranaense também essa semana, 2 jogos no domingo, vão ser no mesmo lugar, né? A gente tem o jogo entre a equipe do Brown Spiders e do Curitiba Lions, né? Um jogo interessante, né? Eu sempre falo, tentando olhar ali por novidades para começar. Brown Spiders ali com 5 nomes novos, né? Incluindo o running back americano, o Desmond Johnson. Ano passado a equipe do Brown Spiders foi uma equipe que foi para os playoffs, né, do Brasileirão, caiu para o Rio Preto Violets em Rio Preto, mas foi uma equipe que fez um bom trabalho, conseguiu fazer bons jogos, né? Assim como muitos times do Sul, a gente vê uma fisicalidade muito interessante nesse time. A gente vai ter o Julian como quarterback, né, que é um cara que eu gosto, né? Mais uma vez, cada vez mais esse estilo que ele tem, que outros caras têm, me chama a atenção, porque é uma necessidade para a realidade do FABR. Então é um estilo de quarterback que a gente tem que acaba tendo que procurar mais, né? Agora a gente tem ali alguns caras interessantes, né, como o Flávio nessa defesa. Uma mudança muito importante é o Anderson, que não é mais jogador, agora é coordenador de defesa, que é uma outra coisa muito importante para o FABR, é que quando o jogador pare de jogar, ele continue contribuindo com o FABR de alguma forma, né? E é muito bom ver que o jogador parou, mas ainda vai estar ativo com a equipe do Brown Spiders, ainda vai estar como treinador. Então aí a gente consegue sempre também renovar, né, os treinadores dentro de todas as equipes. Falando da equipe do Curitiba Lions, né, foi uma equipe que foi 0-2 no Nacional, teve uma vitória e 2 derrotas na segunda divisão, né, jogando no Brasileirão D2, não teve nenhuma apresentação oficial de novas peças. Era um time que no ano passado, pelo que eu lembro dos jogos que eu vi, revi um jogo ou outro agora também para gravar vídeo essa semana, era uma equipe que tinha ali flashes dos 2 lados da bola, mas faltava uma organização como um todo, talvez 1 ou 2 jogadores de mais impacto no ataque, na defesa. Então, para um time como a equipe do Lions, que vai encarar o Brown Spiders, que é meu favorito para esse jogo, você tem que ter disciplina, minar faltas, você tem que tirar o máximo de proveito de todas as suas posses, conservar e gastar bem o seu relógio, né? Conservar acho que até uma confusão, né? Mas gastar bem o seu relógio em todas as campanhas que você tiver para dar menos oportunidades para o adversário pontuar. E você tem que jogar bem as 3 fases do jogo. A gente viu o jogo do Crocodile semana passada contra o Pyros, né? Onde o Croco venceu no ataque, venceu na defesa e nos special teams. Então são 3 fases do jogo que, quando você tem menos talento individual, você tem que ter mais disciplina e você tem que jogar melhor para você ter uma chance de ganhar. Passando para o nosso outro jogo, né, do Paranaense, a gente vai ter o jogo entre Paraná HP e o Ponta Grossa Phantoms, né, a equipe do Paraná HP que foi para as quartas de final, né, do Brasileirão D1, foi semifinalista do Campeonato Paranaense do ano passado. 4 reforços para a temporada que eu vi aqui, mas eu acho que vale mais a pena a gente falar das 2 saídas que essa equipe teve, né? A primeira, o Matheus Rosa, quarterback, que foi para a equipe do Vasco, foi para o Rio de Janeiro, e o Patrick Oliveira, running back, que teve uma temporada sensacional no ano passado. Para mim mereceu cada elogio, cada posição em ranking, todo o destaque que ele teve. Foi um running back muito bom, muito físico, gostei muito de ver ele jogar, que foi para a Liga da Alemanha, né? Foi para a equipe do Berlin Adler, né? E é com certeza uma perda muito grande para essa equipe do HP, talvez até mais que o próprio Matheus, né? Porque era um cara que era muito acionado. Então vamos ver como a equipe opera sem o seu quarterback titular e sem o seu principal running back do ano passado, talvez sua principal arma ofensiva do ano passado, né? Então vamos ver como que esse time do Paraná HP vai jogar, mas quis, né, que a estreia do HP fosse contra uma equipe nova, né? O Ponta Grossa
jogou a Copa do Paraná no ano passado, ficou em terceiro lugar, mas é uma equipe nova, né? Até pelo que eu fui atrás, perguntei um pouquinho ali, né? Foi uma equipe formada no ano passado, né? Restaurada no passado, né? Um time que tem um histórico antigo e voltou a competir ano passado. Apresentou diversos reforços, né? Pelo que eu pude ver na página deles, 10 jogadores que já jogaram na Copa do Paraná e que ficaram, alguns do Brown Spiders, outros com passagem por outros times do Paraná. E eu acho que é a mesma linha de pensamento para a equipe do Ponta Grossa que eu falei para a equipe do Curitiba Lions. E vai ser um jogo muito interessante para ver esse Paraná HP agora com um novo quarterback, obrigatoriamente, né? Então vamos ver quem vem por aí. Eu, particularmente, como não tenho tanto contato, não sei quem é o quarterback da equipe do HP. Vamos ver se é um estilo muito diferente, o que traz para o jogo. Os outros running backs do HP, se eles vão conseguir suprir a altura a saída do Patrick. E é uma oportunidade muito interessante também para a equipe do Phantoms, de repente, conseguir tirar vantagem dessas mudanças e fazer um jogo melhor, dar mais pressão, mas obviamente a equipe do Paraná HP é meu time favorito para esse jogo. Indo agora para SPFL, né, vamos ter 4 jogos, né, nesse final de semana. As primeiras 2 semanas da SPFL nós tivemos só 2 jogos por rodada. Esse final de semana teremos 4, temos a abertura oficial da Série Ouro. Né, um jogo vai acontecer em Jundiaí pela manhã, o outro aqui em São Paulo pela manhã. E vamos falar então na Série Ouro, começando pelo jogo lá de Jundiaí. Teremos um jogo entre Franca Carrascos e a equipe do Cruzeiro Guardians. Um jogo muito interessante, olhando para peças dos dois lados da bola. A equipe do Franca, ano passado, era uma equipe ok, na minha opinião. Ficou a uma vitória dos playoffs, mas que faltava um pouco mais. No jogo decisivo contra a equipe do Vikings não conseguiu segurar o rojão. Venceu um jogo parelho contra o Vipers no ano passado, Vipers antes da reformulação, e perdeu por 1 ponto para a equipe do Werewolves. Então uma equipe que, com detalhezinhos a mais, talvez algumas peças poderia ter ido mais longe, e trouxe peças. Trouxe 9 jogadores, pelo que eu pude identificar, praticamente todos da equipe do Barrinha Black Eagles, né, que foi uma equipe que jogou a Spring Cup, né, que foi um outro campeonato regional aqui em São Paulo no segundo semestre. Trouxe alguns nomes legais ali, trouxe o Tegão, DL, que eu gosto bastante. Alguns outros jogadores ali, eu até esqueci o nome, tem um jogador especificamente que eu estou esquecendo o nome agora de cabeça, mas que foram boas chegadas, né, para essa equipe do Franca Carrascos, e é o que o time precisava também, né? Você precisa de profundidade no seu elenco, e eu acho que a equipe de Franca pode utilizar muito bem todos esses caras que vieram agora. E vai encarar esse Cruzeiro Guardians, que vai estrear na Série Ouro, campeão da Série Prata, com um novo quarterback. Bruno Monção não é mais o quarterback da equipe, por tudo que eu fiquei sabendo, por conversas, ele não será o quarterback. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, existiu uma disputa para saber quem seria esse quarterback titular. Então a gente vai ter aí, nesse domingo, a definição, pelo menos para esse primeiro jogo, para o primeiro snap desse ataque, quem vai ser o quarterback titular. E é uma equipe que joga um ataque que talvez mude, dependendo de quem for o quarterback. Eu acho que o Monção, apesar de ter mobilidade, não era um cara que você tinha que se preocupar tanto no aspecto de quarterback que pode correr, que pode escapar do pocket e ganhar a primeira descida pelas pernas. E dependendo de quem for o quarterback esse ano, isso pode se tornar uma preocupação para todas as defesas. Falando em defesas, a defesa de Cruzeiro é a âncora desse time. Ano passado foi um fator diferencial para a equipe ser campeã. É uma defesa que é interessante de se assistir jogar, porque as primeiras campanhas o time ele joga até de uma forma mais passiva para entender o que seu adversário está fazendo, para depois conseguir se ajustar e melhorar. Isso aconteceu em praticamente todos os jogos. É uma filosofia que o próprio treinador da equipe, Douglas, que era jogador e hoje é treinador de defesa da equipe, não sei se ele é head coach ou só coordenador de defesa, que ele mesmo falou na festa de abertura da SPFL, que eu e ele já conversamos em outras oportunidades por isso. Então é uma equipe que tem uma defesa que se adapta, se ajusta e geralmente encontra soluções boas sem ter que mandar muita pressão, sem ter que mandar muita blitz, sem ter que expor muito a secundária. Então eu acho que é um jogo muito interessante, né? Vamos ver se a equipe de Cruzeiro tem novidades, né? Eu não lembro de ter visto nenhum reforço, né? Mas talvez apareça ali algum jogador. Então vamos ver, um confronto muito interessante. E se você quiser o meu palpite pro jogo, tá lá no Instagram, né? Ontem, quinta-feira, saiu, né, os palpites dessa semana 3, onde tem as chaves para a vitória de cada uma das equipes e os palpites finais para os 4 jogos. Partindo para o outro jogo da Série Ouro, temos um duelo muito interessante de se ver, Santos Tsunami contra a equipe do Santo André Werewolves. A equipe de Santo André, muitas mudanças do que a gente viu na SPFL do ano passado, um time que está disposto a ter um ataque mais criativo,
que não resultou em bons jogos no ano passado, a verdade é essa, né? Quando foi para a Pick Six Cup, não conseguiu implementar esse seu ataque novo, mais versátil, teve que recorrer ali em alguns momentos de volta para conceitos ofensivos mais pesados, que precisavam correr mais com a bola, né? A wishbone, né, como eles falam. Então eu tô curioso para ver o quanto esse ataque continuou se desenvolvendo ou se ele volta, porque a gente já viu e reviu por muitas e muitas vezes. Né? Espero que mude, porque eu acho que é uma oportunidade de jogadores aparecerem, de você ter mais formas de deixar a defesa preocupada, porque querendo ou não, quando você trabalha sempre um conceito igual, não que seja fácil de marcar, mas se torna previsível, então a defesa ela pode se preocupar com menos coisas ao redor. Então, vai ser um jogo muito interessante. O Santos teve reforços, né? Trouxe de volta muitos jogadores que foram para o Palmeiras, né, no segundo semestre. Alguns não voltaram, mas alguns voltaram, né? E eu acho isso importante. Teve a apresentação do Bruno Carreno, jogador de defesa, linha defensiva, jogador do Chile, segundo a página do Santos, jogador da seleção chilena. Vi alguns vídeos dele, parece ser um jogador interessante. Vamos ver como que vai ser dentro dessa série ouro. Tem uma mudança no corpo técnico, né? Elimar é o head coach da equipe nesse ano. E vai ser um duelo muito interessante. Eu acho que o Santos tem uma equipe que, por ser um time cheio de veteranos e jogadores experientes, você pode de repente ver um aspecto físico, falar um pouco mais alto, correr um pouco mais pesado, e que pode desfavorecer a equipe de Santo André. Mas ao mesmo tempo, esse time do Werewolves eu não sei muito o que esperar, né? A gente não sabe o quanto esse ataque mudou ou não mudou. Na defesa tem o Rafael Simões, né, que era coordenador de defesa da equipe do São Paulo Storm, veio para essa equipe de Santo André. Vamos ver como que essa defesa joga. Como eu até coloquei lá nas chaves para a vitória, ano passado o Werewolves, na SPFL especificamente, teve situações que jogadores de defesa quiseram ser heróis, né, e acabaram comprometendo jogadas. Então vamos ver o que esperar desse jogo. Espero um jogo muito duro, espero um jogo muito parelho. Mas espero que no final das contas seja um jogo muito bom. Minha aposta, mais uma vez, está lá no Instagram para vocês conferirem. Indo agora para os jogos da série Diamante. Temos 2 jogos do grupo A, né, nesse domingo, né, às 2 horas da tarde, lá em Jundiaí. Temos o jogo do Ocelotes, que tem uma vitória e nenhuma derrota na competição, contra o São Bernardo Avengers, que perdeu na sua estreia para o Rio Preto Wilders. Jogo muito complicado para a equipe de São Bernardo, mais uma vez pelo aspecto físico. A equipe do Ocelotes é tranquilamente uma das 3 equipes de São Paulo que usam melhor, né, fisicamente o estilo de jogo, seja no ataque, seja na defesa. Então eu acho que a equipe de São Bernardo pode ter mais uma dose do que vai ser a série Diamante. Pegou um ataque muito criativo na primeira rodada, vai pegar um ataque muito físico na segunda. Né? Então é um jogo interessante, né? Algumas anotaçõezinhas aqui, né? O quanto nós vamos ver mais do jogador norte-americano da equipe do Ocelotes, né, o Aaron Fever, chegou na semana do jogo também, pelo que me falaram, né, no jogo lá contra a Leme, wide receiver, retornador. Vamos ver se o time consegue colocar ele em mais situações. Ele parece ter uma boa velocidade, então vamos ver se o time consegue colocar ele. Vamos ver se o time consegue pegar algumas coisas que a equipe do Wilders fez e espelhar contra o Avengers, que é uma das coisas que São Bernardo precisa ajustar, que é o quê? Se adaptar ao jogo. Eu senti muito pouco disso da equipe do Avengers, né? A gente viu ali várias vezes a equipe do Wilders repetindo jogadas que simplesmente davam certo no ataque e a defesa de São Bernardo não tinha resposta. Então vamos ver, primeiro, se a equipe de São Bernardo aprendeu com o que teve de errado, e segundo, se vai conseguir se adaptar a um estilo de jogo totalmente diferente, que é essa equipe da equipe do Ocelotes, que é uma equipe que corre mais, que tem um quarterback corredor muito forte. Então vamos ver o que a gente espera desse jogo. E para a defesa do Ocelotes, né? A defesa do Ocelotes vai ter um trabalho interessante, vai encarar um time que tem mais armas ao redor do que tinha contra a equipe do Leme, apesar do Jenkins ter feito uma grande partida, e o Michael também ter jogado bem, o wide receiver da equipe de Leme, a gente não teve ali, talvez não tenha tantas pecinhas ao redor que possam produzir. Eu tô falando de Beto, quarterback correndo com a bola, tô falando de Marco, que vai jogar o jogo inteiro, de Noé, que foi essa chegada e que talvez esperassem mais dele na estreia. Eu particularmente esperava um pouquinho mais do que a gente falou. Tem bons recebedores, tem o Paz. Se o Cauê for o quarterback, talvez um estilo de jogo de passes mais rápidos. Então vamos ver o que esperar desse ataque. Eu até coloquei nas minhas anotações.
Ano passado, quando encarou a equipe do Tatuapé Monsters, o Ocelotes, o Noé conseguiu sozinho anotar 3 touchdowns. Então vamos ver como que a defesa até se ajusta individualmente a jogadores da equipe de São Bernardo, mas fisicamente vai ser um jogo muito bom para essa defesa, eu também acho. A OL do Avengers pode fazer mais, a OL do Ocelotes, que no último jogo fez um jogo bom. Vamos ver contra esse front de São Bernardo também, que tem peças interessantes, tem o Jeff, tem outros jogadores ali na linha defensiva que podem fazer um trabalho bem legal. Vamos lá. Para fechar, temos o jogo de Leme Lizards contra Corinthians Steamrollers. Um jogo que, na minha opinião, tem aspectos que podem fazer o jogo ser muito interessante, né? Eu estava discutindo bastante com o Felipe durante essa semana, falei com algumas outras pessoas durante a semana, né, discutindo sobre as duas equipes, e tem tudo para ser um jogo muito interessante, aspectos para que seja um jogo bom. A volta do Lee como quarterback da equipe do Corinthians. Como ele volta, qual é o ritmo de jogo dele, como ele vai estar fisicamente, né? Porque a última visão que a gente tem dele, a gente viu ele na Summer, no campeonato que o Spartans promoveu no final de 2021, onde ele se machucou, e a gente viu ele em 2020 contra a equipe do Monsters, um jogo onde ele parecia um quarterback diferente, parecia ter mais energia, parecia estar com mais vontade de jogar, né? E que pelo que eu consegui falar com algumas pessoas, é um cara que ele está treinando bastante, está esforçado para ser um bom quarterback, né? Tem precisão, é um estilo de quarterback que faz com que seus recebedores brilhem, talvez até mais do que ele, porque distribui passes curtos e os recebedores conseguem ganhar muitas jardas após a recepção. Tem o Ferrari, que no backfield, que para mim é um dos running backs que eu mais gosto de assistir do Brasil. E é um ataque que vai ter algumas mudanças no corpo de recebedores. A OL, vamos ver como que vai ser a formação dessa OL inicial. Todo ano tem algumas mudanças ali dentro da equipe do Steam. Vamos ver se algum jogador que jogou na base do ano passado já vai ter oportunidades e vice-versa. Na defesa, é interessante porque a gente tem um novo coordenador, que é o Fernando. Não tem o Bro, né? O Bro que talvez fosse o melhor jogador da defesa, né? Tá com a perna quebrada, se não estou enganado. Então não sei nem se joga na SPFL, mas nesses primeiros jogos eu acho que é 100% de certeza que não joga, né? Tem o Jesus, né, como DL, que é um jogador que estava no Combine, é muito físico, tem recurso para gerar pressão, e vamos ver o que dá para esperar desse corpo de linebackers, dessa secundária, que como eu falei ano passado, quando encarou ataques que tinham mais criatividade, não conseguiu fazer bons jogos, né? Então vamos ver o que o Fernando já consegue fazer, né, em aspecto sistemático, e vamos ver como a equipe vai se sair. E eu falo que vai ser um jogo interessante por conta do JT Jenkins, quarterback americano da equipe de Leme. Contra o Ocelotes, a gente viu um quarterback que tem um bom braço para esticar a bola, para esticar as jogadas, tem habilidade atlética para sair do pocket, para correr com a bola, para ganhar tempo para que outros jogadores fiquem livres. Então eu acho que é um jogo interessante para a gente ver, né, o quão importante. E assim, é um jogo muito importante para o front da equipe dos Steamrollers, porque se você deixar ele sair do pocket, se você perder o tackle quando ele tentar no começo da corrida dele, vai ser um jogo complicado, assim como foi para a defesa dos Ocelotes. E eu acho que isso torna o jogo interessante. Claro, eu acho que o Leme tem outros jogadores, né? Tem o Michael como wide receiver, que é um bom nome. A defesa tem alguns caras interessantes como o Caio. Mas eu acho que o jogo vai passar muito por aí. Eu acho, inclusive, que o jogo ele tem ali aspectos para, de repente, ser um jogo de muitos pontos, porque talvez as duas defesas não consigam parar, né, os ataques, né? Mas eu acho que a linha de Leme tem que jogar melhor, a linha ofensiva, para que o jogo corrido seja fluido e não improvisado. Outros recebedores têm que aparecer um pouco mais também. E a defesa, né, que conseguiu forçar turnovers, né, forçou 2 interceptações contra a equipe do Ocelotes, que consiga fazer isso também contra a defesa do Steamrollers, né, que vai ter ali um quarterback que passa bem a bola, passa rápido a bola, então você vai ter que achar formas para parar esse quarterback. O Steamrollers é meu favorito para esse jogo, mas eu acho que é um jogo que tem aspectos para que seja muito interessante, para que seja um jogo muito parelho. Bom, gente, mas o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou até maior do que eu imaginava. Inclusive, eu queria que vocês deixassem nos comentários se vocês estão gostando desse estilo de vídeo mais longo, onde eu falo um pouquinho de cada um dos jogos. Eu particularmente não queria ter que dividir em vários vídeos pequenos, né, porque eu acho que é uma oportunidade para que outros estados também vejam dos times, né? Mas deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse modelo.
Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. E como vocês já sabem, né? A gente está aqui para falar de futebol americano, a gente está aqui para furar a bolha. E na semana que vem, terça ou quarta-feira, a gente está de volta com um recap de toda essa rodada. Tamo junto e até a próxima!